Capítulo 2: Mudando o seu comportamento. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Como foi descrito no capítulo anterior, as mulheres cristãs não se diferem muito no que diz respeito a seu comportamento em relação àquelas que não professam a mesma fé. As conquistas e valores são os mesmos para ambas. A mulher da igreja também tem lutado pelo reconhecimento tanto nas áreas profissionais, familiares, como na vida eclesiástica. Antigamente, a igreja não permitia que as suas mulheres exercessem cargos de liderança, mas hoje vemos uma gama de pastoras, missionárias, diaconisas se espalhando em várias denominações religiosas. Devido ao imenso número de pessoas que precisam da palavra de Deus e poucos que se disponham em levar a mensagem da cruz aos menos favorecidos, as mulheres tomaram o ministério missionário para si e são muito eficientes no que diz respeito em realizá-los. Porém, nem sempre a missionária, a pastora, a diaconisa, está andando conforme a palavra do Senhor. Infelizmente, a insubmissão, rebeldia e a falta de respeito também invadiu os corações das chamadas mulheres de Deus. A liderança, de um modo geral, afeta o comportamento e o psicológico do ser humano. Com as mulheres não é diferente. Isso ocorre principalmente se a mulher for cristã e o marido não. Se ela exerce um cargo na igreja e ele simplesmente só comparece nas festividades ou algumas reuniões. Aí é que a coisa esquenta. A religiosidade é algo que impede as mulheres de Deus de visualizar seus próprios erros. Justificam seus comportamentos maus, assim como os fariseus na época de Jesus. Escondem seus próprios pecados e são ótimas em apontar os dos outros, principalmente nos familiares que não servem a Deus. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é que jamais se converte alguém dizendo que Deus vai lançá-lo no fogo do inferno ou pregando o famoso Jesus jagunço, aquele que, quando é contrariado, pode até matar. As pessoas correm desse tipo de divindade e preferem se aliar ao ocultismo satânico do que servir a um Deus que mata, que castiga e te manda para o inferno. A Bíblia nos diz que aqueles que praticam o mal serão condenados, mas não porque Deus quis assim, mas porque plantaram a maldade e a colherão. Deus está ao alcance de todos e quer salvar cada um que está na terra. Deus não faz acepção de pessoas e aqueles que o Pai entrega a Jesus, ele não os lança fora. Mesmo sendo coração duro, pecador e arrogante, aquela pessoa é amada por Deus e ele a quer salvar. Porém, as religiosas farisaicas preferem usar esse tipo de coisa como forma de coesão e trazer a família para o seu Jesus, nem que seja na força bruta. As mulheres de Deus sonham em trazer toda a família aos pés de Jesus e oram incessantemente para que o Senhor as ajude nisso, porque o grande desejo no coração de cada uma é ver toda a casa servindo ao Senhor. Isso não é errado, porque estar aos pés de Jesus é o melhor lugar que qualquer pessoa poderia estar. Não existe amor maior, mais sublime, mais intenso do que o amor de Cristo por nós. Quando desenvolvemos uma intimidade, um relacionamento com Ele, é um prazer tão intenso, indescritível, que não há palavras que possam explicar tal sentimento. É felicidade que não se acaba. Nossa alma é preenchida e o mundo poderia acabar ali, naquele momento, que a única coisa que lhe importaria seria sentir a presença do Senhor Jesus. Me lembro um sonho ou visão que tive com Ele. Quando vi seus braços cruzados, eu não conseguia ver seu rosto, mas somente os seus braços e suas vestes, da altura da cintura até os pés. Aquela imagem não me sai da cabeça e as palavras que ouvi dele também não. Todas as vezes que eu me lembro daquela situação, choro, não de tristeza, mas de contentamento, porque mesmo que tenha sido um sonho, eu sonhei com ele, com Cristo. Desejar
tais experiências aos nossos familiares, compartilhar da alegria de se viver preso no amor de Jesus não é pecado? É um sentimento nobre, porque realmente não há nada mais prazeroso do que isso. Porém, muitas dessas mulheres não estão preocupadas em proporcionar isso primeiramente aos familiares, mas de mostrar à igreja que são eficientes no que diz respeito a converter a sua família. Coisa de religioso, de fariseu. E isso tem que ser queimado através do fogo do Espírito Santo de toda criatura que está dentro da casa de Deus. Por isso que esse tipo de pessoa prega o Deus destruidor, castigador, porque querem a todo custo mostrar à sociedade que a sua família serve ao Senhor. Obrigam os filhos a irem à igreja e, por consequência, vemos filhos dos crentes terem um comportamento mais rebelde do que os descrentes. Querem obrigar os esposos a se comportarem como homens de sua igreja, porém se esquecem de que a verdadeira conversão só vem diretamente de Deus. Ninguém converte ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. Esse é um papel só dele. Ninguém mais consegue executar tal coisa, porque somente Deus pode ver o coração do homem, mas ninguém. Dificilmente um marido descrente irá se converter, porque a atitude da sua mulher o afasta de Deus. Quando nos deparamos com uma mulher de Deus, em que a sua casa está toda em desordem, com filhos rebeldes e marido desajustado em seu papel de líder familiar, só significa uma coisa: essa mulher não está conseguindo pregar o Jesus que ela serve. Como assim? Vou explicar melhor. Essa mulher está se comportando de maneira má. Ela serve Jesus, mas não se comporta como alguém que tem Deus no coração. E com isso, o Senhor não está sendo glorificado em toda a plenitude. Isso se deve ao que disse anteriormente, a religiosidade. Pensar que porque está na igreja, exerce cargos na casa do Senhor, isso a faz santa e assim essa mulher fecha os olhos para os seus pecados, se comporta da maneira inadequada e fora dos padrões bíblicos, distanciando toda a sua casa do Evangelho de Jesus. Mulheres que oram, que profetizam, que são caridosas e fazem a obra de Deus são as mesmas que passam pela dificuldade no casamento e na criação dos filhos. Não é de se espantar que os mesmos males que afligem as mulheres do mundo estão entrando e invadindo a vida das mulheres de Deus? Muitos dizem que as aflições são para todos, crentes e não crentes, porém, eu digo que somente o pecado é capaz de trazer a condenação para os nossos lares. Algo de muito ruim está no meio do povo de Deus e o nome disso é mundanismo. Estamos sendo corrompidos pelos valores do mundo e isso está trazendo condenação em nossos lares. O consumismo, a cobiça, a busca pela satisfação pessoal e a inveja estão tomando conta tanto dos corações das mulheres quanto dos homens de Deus. Porém, como o meu ministério é voltado apenas para as mulheres, eu me limito a focar somente nelas, porque buscando conhecimento para tratar seus próprios males, elas conseguirão a mão de Deus para transformar toda a sua casa. Glória ao nome do Senhor. Eu comunico diariamente com várias mulheres evangélicas, católicas e sem religião alguma. Grande parte das mulheres que me pedem ajuda para buscar em Deus a cura para os males que enfrentam são em grande maioria evangélicas. Creio que se identificam mais com a minha linguagem porque professamos a mesma fé e os padrões de princípios doutrinários são quase os mesmos. Geralmente, em 90% dos casos, lido com mulheres crentes que foram abandonadas pelo marido, que cometeram contra elas o pecado do adultério, trocando-as por outra mulher. Cerca de 10% apenas me procuram por outros motivos, mas em grande parte das vezes são problemas com os filhos. Drogas, homossexualidade, rebeldia. Meu ministério já fez aniversário de... Aqui está 16/6/2014, que foi quando eu escrevi esse livro.
Nós estamos atualmente em 2020, então já são 7 anos. E nessa época eu estava quase fazendo um ano, né, de ministério. Mas para atualizar vocês, nós temos 7 anos, né? Nosso ministério foi fundado em junho de 2013, né? Então vou fazer 7 anos esse ano. O que percebo ao longo desses 12 meses e através dos erros da minha própria vida é que, mesmo estando na igreja, mesmo fazendo a obra de Deus, adorando e exaltando o nome do Senhor, nos comportamos de péssima maneira. Pecamos contra Deus e contra os nossos maridos, tomando atitudes rebeldes, não obedecendo diversos princípios, e tudo aquilo que é constituído sob rebeldia traz condenação para a nossa vida. Assim como eu vejo mulheres evangélicas que cometem muito desses pecados por falta de conhecimento bíblico, voltado especificamente para a vida que elas levam. As igrejas pouco trabalham com pregações que venham buscar a cura para os males específicos enfrentados pelos seus membros. Nos sermões de domingo, só escutamos pregações que englobam problemas da sociedade em si, mas certos assuntos ainda são tabus ou de pouca importância para certos líderes espirituais. Devido à ganância e à preocupação das lideranças em aumentar o número de fiéis, as mulheres perderam seus valores. Não sabem mais como Deus determina que elas se comportem. Mal reconhecem os versículos bíblicos que estabelecem o padrão de comportamento ideal para uma serva de Deus. O intuito do Ministério Encorajando Mulheres não é restaurar o casamento delas ou trazer filhos para os pés do Senhor, mas trazê-las novamente para o plano original de Deus, tirando delas todo o comportamento mundano que adquiriram ao decorrer de suas vidas, fazendo assim uma linda transformação daquela mulher desajustada para verdadeiramente uma mulher de Deus. Como consequência, vemos os testemunhos de restauração matrimonial e resgate dos filhos acontecendo a todo o tempo, porque finalmente elas aprenderam a demonstrar, através dos seus comportamentos, o Jesus que elas tanto amam. Seus testemunhos de vida são a causa da atração dos seus cônjuges e filhos para Deus. Conseguimos, através da transformação de cada mulher, a conversão verdadeira e sincera da sua família. Se você é uma mulher evangélica, cristã, católica ou não, isso menos importa. O que quero é que você abra sua mente e coração para os problemas comportamentais que ilustrarei a seguir e a solução que o Senhor nos dá através da sua palavra, que é excelente e eficaz. A mulher cristã fala excessivamente. Isso é um problema comum em todas as mulheres. Todas nós falamos demais, excessivamente, sem parar, e não cansamos nunca. Enquanto os homens acham prazer no silêncio, nós sentimos entediadas nele. Quando temos um problema, só nos sentimos melhores quando falamos nele no mínimo umas 2 horas. Procure um consultório terapêutico ou psicológico para fazer uma análise. Conte durante o dia de atendimento quantos homens e quantas mulheres entraram naquele lugar. Eu te digo sem medo de errar, a grande maioria são mulheres. E os poucos homens que estão lá, pode ter certeza, estão procurando ajuda por indicação de uma mulher. Nós resolvemos os nossos problemas falando e os homens ficando em silêncio. Somente Deus teria a ousadia de unir dois seres tão diferentes, não é verdade? A contemplativa das mulheres cansa e traz a exaustão dos sentimentos. Muitas mulheres têm a péssima mania de pregar incansavelmente aqueles que não estão preparados para receber a boa semente da palavra. Procuram a hora mais imprópria para mostrar aos maridos que estão errando nisso ou naquilo. Não deixe os seus cônjuges entrar em casa,
curtir a troca de canais pelo controle remoto e já começam a disparar sobre os problemas que os dois precisam resolver. E a famosa discussão de relação. Colocar para fora tudo aquilo que as entristece e deixar que os maridos saibam o que sentem em relação ao comportamento deles. Todas essas atitudes que acabei de mencionar acontecem dentro dos lares cristãos. A forma de se comportar das mulheres do mundo e das mulheres de Deus estão muito semelhantes. Por isso, a condenação tem chegado à casa das duas. A Bíblia não diz para desabafarmos nossos sentimentos com outras pessoas. A palavra diz que devemos falar com Deus e só. O que devemos fazer com outros irmãos é orar e confessar pecados. Mas desabafar os que sentimos em relação ao comportamento deles, não. Isso é murmuração e, consequentemente, um pecado que traz morte, no caso, a morte do casamento. E essa mania de falar demais, expor demais o sentimento aos outros, tem trazido ruína aos lares das mulheres evangélicas, porque elas estão em desacordo com o princípio bíblico. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Quantas mulheres que você conhece possuem esse espírito dócil, tranquilo, gentil e respeitoso para com seus maridos que não obedecem à palavra? Sim, porque respeitar alguém que é totalmente respeitável, qualquer um respeita, mas honrar o desonrável, quem consegue fazer? E é por isso que as mulheres cristãs têm desagradado o coração de Deus, porque possuem uma conduta ruim, um espírito revoltado, agitado, quando os maridos praticam qualquer coisa que as desagrada. Elas colocam o dedo em riste, enfrentam o marido com fúria e a ameaça deixá-los dependendo da situação. Porém, a Bíblia nos ordena a ter uma conduta totalmente submissa e diferente da que estamos tendo. Deus nos diz em sua palavra que devemos nos calar e ganhar esses maridos através da nossa conduta honesta e respeitosa para com eles. Porém, nós mulheres cristãs imitamos o comportamento das mulheres mundanas. Subimos nas tamancas e chutamos o pau da barraca. Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Infelizmente, eu fui assim também, e o meu comportamento só trouxe a destruição para minha casa. Quando eu estava afastada dos caminhos do Senhor, eu falava muito, desabafava, tentava fazer meu marido enxergar seus erros, mas tudo isso foi em vão. Ele parecia estar sempre inclinado a fazer justamente o contrário daquilo que eu falava. Eu não sabia que aquilo era afrontar o meu marido, que era a autoridade que Deus havia posto sobre mim. Desconhecia totalmente a verdade de Romanos 13, versículo 1 e 2. E a condenação veio em meu lar, adultério. Eu não entendia como que isso poderia acontecer comigo, sendo eu uma mãe exemplar, uma esposa honesta e fiel. Tudo o que eu fazia era para o bem da minha família. Habitava um espírito rebelde, dominador, que estava castrando toda a masculinidade do meu esposo e, na realidade, ele se sentiu inútil, desvalorizado. Por isso saiu de casa e foi viver com outra pessoa que o admirava, que o seguia e fazia tudo o que ele determinava. Eu sempre julguei o meu esposo como incapaz. Eu o tratava como uma criança e a nossa relação ficou mais parecida com
mãe e filho do que marido e mulher. O resultado disso foi uma separação dolorosa, tanto para mim quanto para os meus filhos. Tentamos reatar, fomos para a igreja, mas meu comportamento não mudou. Por dentro de mim, eu não fazia ideia dos pecados que existiam no meu coração. Eu desconhecia totalmente a palavra de Deus e esses pecados é que trouxeram a destruição no meu lar. Na realidade, eu fiquei pior, porque agora eu sabia dos pecados dele e me tornei uma pessoa amarga, vazia e insegura. Eu estava na igreja, louvando a Deus, fazendo a obra, mas ainda estava doente, me comportando de maneira inadequada e longe dos caminhos do Senhor. Foi quando meu marido foi embora pela segunda vez e bloqueou seu coração para mim totalmente. Porém, ao invés de me lamentar por esse acontecimento, hoje dou graças a Deus porque foi justamente nessa adversidade que o Senhor me deu forças a fim de buscar a cura para os males que pessoalmente eu desconhecia. Nesse momento eu comecei a buscar a verdade sobre mim e a cura para aquilo que estava adoecendo na minha casa. O grande problema é que a maioria das mulheres não acordam para essa realidade e se aventuram num outro relacionamento, mesmo as mulheres cristãs. A maioria das vezes, anos depois, grande parte delas passam pelos mesmos problemas do primeiro casamento, ou pior, com problemas ainda mais graves, porque arrastaram para o segundo relacionamento a raiz maligna do seu primeiro relacionamento, seu mau comportamento. Não adianta mudar o nome do problema de João para Pedro. O que realmente temos que fazer é buscar a palavra de Deus para curar a enfermidade que nos afeta. Trazer à luz aquilo que está adoecendo nas nossas vidas e procurar em Deus as respostas para nossos questionamentos. Quando fiz isso, descobri que errei em falar demais. Que Deus nunca mandou eu pregar para meu marido ou dizer sobre seus erros, mas para me calar, ganhá-lo através das minhas atitudes. Descobri também que eu estava forçando a situação. Eu queria enfiar Jesus goela abaixo e não é assim que funciona. O seu relacionamento com Deus é íntimo, não cabe outras pessoas, é só você e Ele. Meu esposo algum dia irá descobrir tudo que ele precisa sobre o Salvador, mas não será por intermédio de mim ou daquilo que sei sobre ele. Deus vai tratar com ele pessoalmente, assim como foi comigo. Quando os nossos maridos não conhecem a verdade do Evangelho, não devemos ficar pregando para eles como se fossem nossos vizinhos e parentes. Eles se sentem diminuídos, porque de alguma forma mostramos a eles que não sabem nada e nós sabemos tudo. Isso também é uma forma de deixá-lo com o sentimento de que está sendo afrontado. Ele se sente dolorido por não saber aquilo que a esposa está falando. Consequentemente, ele fecha o coração para a palavra como uma forma de desprezar aquilo que ele não sabe, para não se sentir incapaz, diminuído diante daquela situação. A melhor coisa que temos para fazer é ganhá-los para Jesus com o nosso jeito respeitoso e honesto. Isso vai trazer a admiração deles para conosco e despertar um certo interesse para conhecer o Deus que está tornando a mulher dele na melhor esposa do mundo. Existe uma passagem bíblica que fala para aqueles que desejam executar a administração da igreja, mas eu acho que esse versículo se aplica a qualquer pessoa convertida. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. 1 Timóteo 3, versículo 7. Como as pessoas que professam o amor de Cristo, precisamos sim ter uma boa reputação para com aqueles que estão fora da igreja, mesmo que não sejamos missionárias, diaconisas, pastoras e obreiras. Pois somos o testemunho vivo do amor de Cristo pela humanidade, e se as pessoas não possuem admiração pela como iremos ganhá-la
para o reino de Deus. Eu fico muito triste quando alguém me fala que conhece um crente que é adúltero, que gosta de fazer negócios escusos, impostos e coisas que o mundo ensina a fazer como corretos. Me entristeço porque essas pessoas olham para mim e duvidam da minha integridade, dizendo que falamos uma coisa e somos outra. Eu sei que nem todos os evangélicos são assim e há pessoas ruins em todos os segmentos, como também há pessoas honestas em todos os lugares. Porém, a nossa luta é contra as hostes da maldade, contra Satanás. E quando somos iguais aos do mundo, não existem razões para que eles passem para o nosso lado e convertam-se dos seus maus caminhos, porque nós mesmos praticamos todos os pecados que eles praticam. Para eles não existe um motivo coerente para trocar de religião ou ingressar em uma, já que podem continuar fazendo as mesmas coisas e nada de errado irá acontecer. Da mesma maneira são os nossos maridos descrentes. Se somos mulheres rixosas, contenciosas, insubmissas, de espírito enfurecido, como nossos maridos serão inclinados a adorar o mesmo Deus? Se praticamos os mesmos pecados que eles, nossos esposos vão achar que ir na igreja é só um dever cívico e não algo que irá transformar, edificar, mudar a vida deles. Muitos maridos que possuem esposas insubmissas, mas que estão na igreja, me dizem o seguinte: ela na igreja é uma bênção, é uma glória, mas quando sai de lá parece que o demônio pega ela na esquina e chega o cão dentro de casa, só xingando e gritando com todo mundo. Gritar não garante que o ouvinte irá escutar melhor e fazer aquilo que é a sua vontade. Falar para todos que eles irão para o inferno porque se recusam a ir na igreja também não converte ninguém. Pelo contrário, é justamente essa conduta que tem afastado os familiares de mulheres de Deus da presença do Senhor. Tenham cuidado com a maneira como vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios 5, versículo 15 ao 17. A Bíblia diz que precisamos compreender qual é a vontade do Senhor. E pela palavra vemos que o Senhor quer que tenhamos conhecimento daquilo que Ele já nos escreveu através do livro sagrado. A palavra define como sábio a pessoa que conhece a vontade de Deus e anda na direção dela. A Bíblia define como insensato ou tolo a pessoa que desconhece os mandamentos de Deus e continua a viver conforme o desejo da sua carne, sendo envolvido pelos seus pecados e não tornando consciente da maldade que comete contra o próprio Deus. Quando você lê a Bíblia, se depara com versículos que mostram a sua iniquidade e não se converte do seu mau caminho. Você está agindo como um insensato. O que nos faz sábias, mulheres que edificam sua casa sobre a rocha, não é o fato de ler a Bíblia, conhecer e decorar versículos, mas sim praticar tudo o que a palavra diz a respeito da nossa condição de ser mulher, esposa, filha ou ministra da palavra do Senhor. Para fechar esse assunto e mostrar a importância de se calar perante o marido, quero compartilhar com você um testemunho que ouvi de um pastor certa vez. Esse homem de Deus conta que em sua igreja, uma mulher estava lá há mais de 2 anos, fazendo campanhas para que o marido dela se convertesse. O casamento deles era muito difícil e ele se recusava a ir na igreja com ela. Essa mulher fez um voto com Jesus. Disse que ficaria 1 mês, 30 dias, sem falar uma só palavra a respeito das coisas que seu marido praticava que a aborrecia. Que seu esposo poderia fazer qualquer coisa de ruim para ela
que esta mulher não iria falar mais nada com ele. Mas em troca, ela pediu a Deus que inclinasse o coração do esposo para que este fosse tocado e sentisse vontade de ir à igreja após esse jejum, porque ela queria muita transformação do marido e a salvação dele. Passados 30 dias, essa mulher estava na igreja e de repente quem senta ao lado dela? O marido. Ela ficou muito alegre, afinal de contas, ele havia dado o primeiro passo, pelo menos estava na igreja com ela. Quando passou o momento da pregação, aquele mesmo pastor fez o convite para quem quisesse ir lá na frente aceitar Jesus e esse homem de Deus iria orar por essa pessoa. Ela jamais poderia imaginar tal coisa, mas o marido dela andou até o púlpito e disse que queria se converter. Quando o pastor perguntou para ele, depois do culto, qual seria o motivo que o fez aceitar Jesus, aquele homem disse: um Deus que fez a minha mulher calar a boca só pode ser mesmo um Deus de verdade. E eu quero esse Deus para mim também. Muitas vezes é preciso silenciar-nos para Deus agir. E o testemunho dessa mulher nos prova que o princípio bíblico descrito em 1 Pedro 3, versículo 1 ao 4, verdadeiramente funciona. Mulher cristã e o domínio através do sexo. Como já foi mencionado no capítulo 1, assim como um homem tem poder de dominar tudo o que há na terra, Deus deu o poder do prazer sexual à mulher. Definitivamente, somos nós quem determinamos se nossos parceiros sentirão o mais profundo prazer ou não. Deus deu essa dádiva à mulher para que justamente ela não ficasse somente à mercê do homem como uma escrava, mas que assim ela tivesse seu papel importante na vida dele. Porém, muitas vezes vemos que as mulheres usam esse artifício não para abençoar o marido, mas para escravizá-lo, a fim de que ele satisfaça algum desejo dela, que para ele não seria algo que deveria ser satisfeito. Já ouvi casos de mulheres que queriam trocar algum móvel de casa e o marido não permitindo. Essas ficaram por mais de 30 dias sem ter contato sexual com o esposo. O sexo não foi feito para ser moeda de troca, mas uma forma de se trazer intimidade ao casal. A relação sexual é uma demonstração física da intimidade que temos com o Espírito Santo. Isso para alguns pode parecer um escândalo, mas quando somos batizados com o Espírito Santo, somos totalmente satisfeitos. Nos entregamos totalmente àquele sentimento. Tamanha é a alegria, euforia, contentamento que sentimos durante a experiência sobrenatural. O sexo é a mesma coisa, porém é um efeito causado pelo grau gigantesco de intimidade entre o seu corpo e o seu corpo do marido. O casamento também é uma representação terrena da nossa relação com Jesus Cristo. A Bíblia fala que somos noiva dele e que brevemente ele nos buscará. E quando você se encontrar com Cristo, você acha que sentirá o quê? Alegria, preenchimento, contentamento, euforia, satisfação. Coisas que sentimos quando somos totalmente realizadas, quando temos intimidades com nossos maridos. Lógico que a alegria, a euforia de encontrar Jesus é muito mais intensa. Mas podemos mensurar e ver que se assemelham sim, porque quando temos intimidade com os nossos maridos, nos sentimos parte deles e eles nossa parte, e assim nos tornamos um. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2:24. Existe muito tabu a respeito do sexo dentro da igreja, e várias mulheres pensam nele de maneira suja, como se fosse pecado, e como se estivessem desagradando a Deus quando sentem prazer com seus maridos. Sentem-se envergonhadas por desejá-los,
por querer ter intimidade com eles, porque talvez foram ensinadas desde pequena que aquilo era coisa de mulher ser vergonha. Muitas pessoas antigas, principalmente as mulheres, criavam suas filhas dizendo que sexo era uma coisa pecaminosa ou impura, para que essas não viessem a querer experimentar tal coisa antes de se casarem. Há também aquelas que, por não terem prazer no momento íntimo com o esposo, criavam suas filhas dizendo que aquilo era ruim, doloroso, e assim as meninas tinham uma visão totalmente deturpada do que era intimidade com o marido. Isso acarretou vários problemas, pois a sociedade prega a lascívia, a promiscuidade e o adultério como algo normal na vida de um homem. Vemos os pais de famílias recorrerem a casos extraconjugais e à prostituição como forma de alimentar o pensamento que foi ingerido durante toda a vida. Muitas vezes o homem tem todo o carinho e amor pela sua esposa, mas porque sempre ouviu do pai que o homem precisa de algo fora do seu relacionamento íntimo com a mulher, ele se sente na expectativa de cumprir tais ensinamentos que lhe foram repassados pela figura masculina de origem. A Bíblia somente condena o sexo quando praticado fora do casamento, entre homem e mulher. Tal pensamento de que sexo é somente para procriação foi herdado pelo cristianismo arcaico, que, pegando correntes filosóficas da Grécia, começou a disseminar a ideia de que, para Deus, o sexo tinha uma fundamentação de continuidade de vida, o que é uma mentira absurda. Agostinho também defendia tal ideia, ensinando aos cristãos católicos que o sexo era um pecado ruim e a sua fundamentação era somente para procriação. Devido à vida que teve antes de converter-se do paganismo, acredita-se que Agostinho ainda se culpava por ter tido duas mulheres no concubinato e ainda tido um filho de uma dessas relações. Por isso que ele achava que o sexo era algo negativo. Porém, o pensamento judaico a respeito do sexo é o que realmente aproxima da verdade bíblica a respeito do assunto. Cristo nunca debateu a respeito do sexo no que diz respeito à intimidade de marido e mulher. Isso nos traz uma certa convicção de que a maneira com que o judaísmo retratava o sexo está mais próxima da opinião de Deus a respeito. Honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteras Deus os julgará. Hebreus 13, versículo 4. Essa moralidade sobre o sexo mesmo dentro do casamento não veio de Jesus, e sim dos sacerdotes da Igreja Romana na Idade Média. Acreditavam que poderiam controlar as massas se colocasse todo mundo como pecador, pois para ser absolvido a pessoa teria que ir à igreja, se confessar, entregar uma doação como prova de fé, arrependimento e conversão dos maus caminhos. Tem também a questão do celibato, pois o clero tinha medo que os descendentes dos sacerdotes herdassem as terras que eram da igreja, diminuindo o patrimônio dessa categoria na época. Como se pode ver, tornar o sexo pecado, sujo e algo que desagrade a Deus, nada mais foi que uma jogada para se aumentar a arrecadação de ofertas e controlar a população, já que o Império Romano já estava caindo. Como se pode ver, essa cultura de que sexo, mesmo dentro do casamento, é algo pecaminoso, está totalmente errada. Deus jamais iria fazer algo que levasse o homem a pecar. Quando a mulher foi feita para ser parceira do homem, companheira do homem, Deus já fez um
para atender às necessidades do outro. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Salmo 27, 3. Como o Senhor nos daria uma recompensa através de um pecado? A Bíblia diz que pecado, depois de consumado, traz a morte. Tiago 1,15. Não seria mais certo, já que o sexo seria pecado sujo, algo abominável ao Senhor, que os filhos nascessem mortos ou que os pecadores morressem após praticar o ato sexual? Se o próprio Deus foi quem criou o corpo da mulher e do homem, qual seria a razão dele implantar em nós o desejo de atração sexual um no outro? Isso veio destruir a intimidade entre casais dentre os séculos, fazendo um homem e a mulher acreditar que não poderiam sentir prazer em estar um com o outro. O inimigo, Satanás, mais uma vez planta na sociedade, através da falta de sabedoria humana e o egoísmo, para se atender à necessidade de uma determinada classe, uma mentira que iria aos poucos destruir tudo aquilo de maravilhoso que o Senhor criou. O sexo nada mais é que a demonstração de grande intimidade que marido e mulher possuem entre si. O sexo só é pecado fora do casamento. Matrimônio entre homem e mulher, porque foi assim que Deus criou desde o início. Observamos que as mulheres adotam o sexo como pecado, algo sujo e que não provém do Senhor, ou que simplesmente usam-no da forma egoísta para obter do marido aquilo que elas desejam. Na verdade, estão fazendo de algo que deveria unir o casamento em uma arma para benefício próprio. Vejamos no texto bíblico o que se fala a respeito de negar prazer sexual ao cônjuge. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. 1 Coríntios 7, versículo 4 e 5. No capítulo anterior, expliquei que o feminismo estava em desacordo com alguns princípios bíblicos, e este é um dos que são mencionados no texto. A Bíblia nos orienta a não recusarmos ao nosso cônjuge, para que Satanás não nos tente nas áreas sexuais. Se o Espírito Santo inspirou tais escritos, e sabemos que ele é o nosso conselheiro maravilhoso, como explicar essa atitude diante do Senhor? Algumas mulheres possuem um bloqueio quanto ao sexo e não conseguem se entregar verdadeiramente aos maridos, por medo, vergonha ou algum conceito de formação moral errada, fora dos padrões bíblicos. Mas a maioria das mulheres usam a abstinência sexual como forma de obter agrados egoístas, fazendo o marido escolher ficar sem sexo ou atender o pedido dela por qualquer coisa. As duas coisas estão erradas e levam o casamento à destruição. O sexo é bênção e necessário para unir em intimidade a alma do marido e da esposa. Ficar fazendo esse tipo de coisa, negar o prazer do sexo ao marido, é uma forma de deixar Satanás entrar no meio da relação de vocês e plantar uma terceira pessoa. Você gostaria de ver seu marido indo embora porque se apaixonou por outra mulher? Não, de forma alguma. Mulher nenhuma deseja tal coisa. Aconselho que você comece a pedir a Deus que a mude nesse aspecto, que tire você
de você esse espírito de mulher dominadora, espírito de Jezabel, para que seja a mulher que o Senhor tanto sonhou para seu marido. Aquele que segue os conselhos, mandamentos e princípios de Deus é sempre bem-aventurado, porque o Senhor detém a sabedoria que o mundo não tem. Tudo o que ele faz é perfeito, e se você seguir esse mandamento acima, Deus começará a te honrar, porque está se esforçando em obedecer a palavra dele. Seu desejo é ter um marido mais presente, carinhoso e companheiro? Então comece praticando a palavra de Deus e honrando esse princípio bíblico acima. Deus irá te surpreender, lhe dando muito mais que aquilo que você sonhou. A mulher cristã e o marido pecador. O divórcio dentro da igreja já se tornou algo muito comum na atualidade. Aquilo que até 20 anos atrás era uma abominação aos olhos de Deus, se tornou ao longo do tempo algo comum e aceitável para a humanidade. Tanto mulheres como homens cristãos estão se divorciando, casando-se com outras pessoas e continuam frequentando a igreja, exercendo cargos de liderança e pastoral. Eu particularmente não acredito que o divórcio seja algo do coração de Deus, vendo que o Senhor se reconciliou tantas vezes com a nação de Israel. Enviou seu filho para se reaproximar do homem e assim nos salvar do nosso pecado. Não creio que o Senhor trate o casamento de forma diferente. Mesmo em caso de adultério, eu sou enfática em dizer que Deus pode sim restaurar e reconstruir a relação entre marido e mulher de forma maravilhosa e sobrenatural. Meu ministério é a testemunha de vários casos de adultério e a louvável restauração que Deus fez em vários casamentos, mesmo depois do divórcio, gravidez da segunda companheira e outras coisas. Eu realmente creio num Deus que faz milagres, mas para isso, muitas vezes é necessário renúncia por parte da pessoa que foi traída, o que geralmente não acontece muito fácil. Os pensamentos do mundo invadem a igreja dia após dia. A frase, se não der certo, separe, invadiu o santuário do Senhor e vem sendo algo comumente praticado entre a membresia. As pessoas não mais querem saber qual foi o motivo para que o casamento fosse transformado num tormento. Esquecem que a união é feita de duas pessoas, logo, não existe nenhum culpado, mas dois. Vou refazer essa frase. Esquecem que a união é feita de duas pessoas, logo, não existe somente um culpado, mas dois. E então se aventuram a procurar a felicidade e não se preocupam se essa é a vontade de Deus para a sua vida. Essa tem sido a minha preocupação desde que me converti, a vontade de Deus para a minha vida. Quando penso que algo poderia não estar nos planos do Senhor para mim, eu paro onde estou e deixo de executar aquilo, esperando que Deus possa me confirmar ou dizer se isso realmente é a vontade dele. Sou tão temerosa a esse respeito que muitas vezes sou repreendida por familiares e amigos. Uma certa vez, uma amiga me disse: Ana, para você tudo é Deus? Eu lhe respondi enfaticamente: para mim tudo é Deus. As pessoas pensam que Deus é um mordomo, alguém que pode ser chamado quando é preciso e não é assim. Ele é rei soberano, dono do universo e não serviçal. Não podemos tratar o Senhor dessa maneira, tomar decisões e esperar que Ele concorde com tudo. Abençoe mesmo quando é contra a vontade dEle. Nós somos feitos para fazer a vontade de Deus e não o contrário. Os casamentos geralmente passam por problemas de adaptação, principalmente nos primeiros 7 anos e quando começam a nascer os filhos.
Porém, problemas mais graves geralmente surgem quando um dos cônjuges se converteu sozinho. É aquele famoso minha mulher é crente e eu não. Nesse tipo de união ocorre o que eu chamo de síndrome da sacerdotisa, onde as mulheres tomam medidas desesperadoras para levar os seus maridos à igreja. Realmente é muito ruim você ir ao templo sozinha, ver famílias inteiras lá e o seu marido não está ao seu lado. Geralmente o sentimento que se tem é de impotência e aí o inimigo começa a trabalhar em nossas mentes, demonstrando que ser casada com um homem de, com um homem de Deus é uma bênção. E a irmã fulana parece ser tão feliz, o esposo da irmã ciclana é tão bom marido e etc. Esquecemos que eles não são os super santos e ao menos sequer se aproximam da perfeição, pois o único homem perfeito que já pisou na terra foi Jesus Cristo. E é esse tipo de tentação, esses pensamentos, é que fazem com que a mulher cristã perca o interesse, o amor, a admiração pelo marido que é descrente. E se uma mulher tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. 1 Coríntios 7, versículo 13 e 14. A Bíblia instrui a mulher crente a não se divorciar do seu marido descrente, caso ele se dispor a viver com ela sob a nova condição dela de estar convertida ao Evangelho de Cristo. E ainda nos garante que o cônjuge será santificado por meio da mulher. O que acontece na maioria das vezes é que a mulher não consegue pregar Jesus ao marido descrente por causa do seu mau comportamento. A falta de um testemunho que evidencie Cristo na vida da mulher faz com que o marido se distancie cada vez mais de Deus. A mulher, para santificar o marido descrente, ela precisa ser santa. Isso significa ser diferente, separada das demais mulheres do mundo. Mas o que vemos na igreja é completamente o oposto. As mulheres que querem pregar o Evangelho de Cristo são insubmissas, rixosas e contenciosas, tal qual as mulheres mundanas. São soberbas, arrogantes e intolerantes, porque acham que a condição de convertida as fazem ser melhores que os maridos perante Deus. Já vi muitas missionárias, diaconisas, murmurando contra o marido dentro da igreja, falando sobre os pecados dele até no púlpito, e tais coisas têm desagradado ao Senhor, pois essa conduta não é de uma pessoa verdadeiramente convertida. Alguém que mudou seus caminhos, reconheceu e arrependeu dos seus pecados, adquire um amor que só o Senhor Jesus pode plantar no coração. A pessoa convertida ama o pecador e possui o dom da paciência para lidar com ele, mesmo na condição que o pecador está, sujo, em trapos imundos. O real convertido não o rejeita, pelo contrário, consegue transmitir o amor de Cristo através de suas atitudes. Quando vemos uma mulher crente e um marido que se recusa a vir para Cristo, podemos ter certeza de uma coisa: a conduta dessa mulher perante a sua casa não tem sido um bom testemunho do Evangelho. A arrogância espiritual é um veneno que tem tomado conta de vários membros da igreja. Pisam, escondem, camuflam um coração doente atrás de uma falsa religiosidade, assim como os fariseus da época de Jesus Cristo. Quantas mulheres crentes não reconhecem seu mau comportamento e colocam a culpa integramente no esposo descrente? Arrumam uma desculpa de estarem vivendo um jugo desigual para abandonar o esposo e acabar com a família.
Para esse tipo de pessoa, é mais fácil mudar o nome do problema do que submeter ao confronto da personalidade doente que está enraizado nela. Ninguém gosta de mudança, ninguém quer mudar seu comportamento e sua forma de pensar, porque isso significa que está errado. E o ser humano, devido à amplitude do pensamento antropocentrista, o homem no centro do universo e não Deus, quer sempre ser o dono da razão, o perfeito e aquele que não precisa ser mudado. Por causa desse tipo de corrente de pensamento do mundanismo, é que as mulheres não querem se submeter à mão de Deus para mudarem seu comportamento e assim conseguirem santificar seus maridos descrentes. É aquela questão: dá muito trabalho, demanda tempo, sofrimento e lágrimas. É, realmente, o trabalhar das mãos do olheiro é maravilhoso, porém doloroso, porque ele nos confronta com pecados, erros cometidos e injustiças praticadas. Porém, devemos pensar se não seria maravilhoso ter o caráter moldado ao de Cristo, ser polidas da imundície do pecado, de tal forma que em nosso caráter fosse refletido toda a glória e a magnitude de Deus. Para mim, tal coisa é maravilhosa, inexplicável e totalmente desejável. E as verdadeiras mulheres de Deus, aquelas que a cada dia querem se aproximar do Pai, precisam ter esse desejo latente no coração. Esse é o verdadeiro anseio por Deus, de ser transformada, adornada e moldada, conforme o querido Senhor. Nem que para isso o oleiro precise arrancar coisas de nós, provocando dor e sofrimento. Isso será recompensado, pois quanto mais nos limparmos do pecado, mais próximas intimamente estaremos dele. O Senhor deseja de todo o coração que você tenha fé nele, para que juntamente contigo toda a sua casa possa servi-lo. Atos dos Apóstolos 16:31. Porém, ter fé em Deus não é somente acreditar que Ele é poderoso. Isso é muito fácil, é só olhar em volta e ver tudo o que Ele criou. A fé em Deus é acreditar naquilo que Ele pode fazer por você, que Ele te ama acima de qualquer coisa e vai realizar todas as bênçãos descritas de Gênesis a Apocalipse em sua vida. Quando temos essa fé, essa convicção de que Deus nos ama infinitamente mais, obedecendo seus mandamentos e princípios, é algo automático. Você procura viver somente em função do seu amor, porque para a pessoa que ama o Senhor, fazer a vontade dele, viver aquilo que ele determina na sua palavra, é uma forma de retribuir tudo aquilo que ele já fez por ela. Essa é a fé que o Senhor requer para as mulheres, para que toda a sua casa seja transformada e, consequentemente, venham a fazer parte do rebanho de Cristo juntamente com você. Quando se dá as costas para os mandamentos bíblicos, na realidade estamos apenas confirmando a atitude de incredulidade em relação a Deus. Não abandone seu lar, não deixe seu esposo somente porque ele não confessa a mesma fé que você. Não destrua sua casa, seja como uma mulher sábia. Construa sua casa sob a rocha, que é Jesus, e deixe que Deus lhe direcione pelo melhor caminho. E o melhor caminho é estar no centro da vontade de Deus. A mulher cristã deve ser confiável. Estamos falando sobre o comportamento da mulher cristã dentro e fora da igreja. Elencamos até aqui vários aspectos em sua relação dentro do casamento e constatamos que a mulher que está na igreja precisa ser tratada de erros, de certos comportamentos
que para o mundo são normais, mas que para Deus são abomináveis. E uma das coisas que mais está contaminando a igreja, principalmente pelo lado feminino da membresia, é a fofoca. As igrejas, de um modo geral, tentam lutar contra esse mal, mas sempre há alguma raiz de fofoca dentro dos templos. Ninguém está salvo totalmente da língua afiada da mulherada. Tanto os líderes, membros e visitantes são sempre alvos das maldosas críticas de certas mulheres de Deus. Esse tipo de comportamento geralmente aponta para sentimentos obscuros que habitam neste coração: inveja, cobiça, ódio, rancor, mágoa e outros sentimentos que não provêm de Deus. Atualmente, a liderança vive um drama: o desafio de unir a membresia como verdadeiro corpo de Cristo e tirar esse tipo de comportamento do meio do seu povo. Esse é um problema que não está somente na igreja, já que a raiz de todo esse mal habita num coração pulsante. Na família, na vizinhança, no trabalho, também encontramos esse tipo de situação. As mulheres possuem uma necessidade vital de falar sobre determinados problemas, dúvidas que possuem e falar da vida alheia. Muitas vezes as colocam num lugar de conforto, porque começam a achar que a sua vida é melhor que a de certas pessoas ou que ocupam posições melhores por não possuírem tais circunstâncias em suas vidas. Falar não é o problema. A grande maldade está no teor do que se fala, juntamente com o sentimento que está envolvendo aquele assunto. Dizer a verdade não é pecado, nem fofoca, mas se o sentimento que envolve o assunto é de denegrir a imagem de alguém, de colocar os outros contra a pessoa de quem se fala, isso já é maldade e, consequentemente, se torna pecado. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. 1 Timóteo 3,11. A Bíblia determina que a mulher seja digna, ou seja, merecedora. Mas de quê? De ser chamada serva de Deus. Uma mulher, para receber tal título e obter o reconhecimento dos demais quanto a essa titularidade, precisa fazer por merecer. Porém, o que mais vemos em nosso meio são mulheres que se auto-intitulam como serva de Deus e não recebem muitas vezes esse reconhecimento daqueles que vivem à sua volta. Você conhece alguma pessoa que na igreja é uma bênção, respeitada, louvada, mas que na família é tida como uma pessoa de difícil convivência? Em todos os lugares sempre tem alguém assim, tanto homem quanto mulher, mas no geral, as mulheres, infelizmente, estão se sobressaindo nesse quesito. É lamentável que as mulheres não procurem ser mais dignas e procurem serem aclamadas, louvadas e reconhecidas como sendo mulheres de Deus. Elas são ambiciosas, querem exercer cargos, ter títulos, obter reconhecimento, mas pouco fazem para merecer que essas coisas cheguem a elas através da vontade de Deus, pelo comportamento digno que possuem na presença do Pai. Os líderes muitas vezes erram ao entregar uma titularidade sem antes ter o pleno conhecimento de que essa pessoa é fora do convívio da igreja. Qual a opinião da família a seu respeito e como as pessoas de seu círculo pessoal a veem. Hoje em dia é muito comum vermos crentes totalmente despreparados ocupando diversos cargos eclesiásticos, mas que ainda possuem comportamentos que estão longe de dar bom testemunho do Evangelho. Para ser digna, é necessário obter um comportamento exemplar diante de Deus. É você reconhecer que as regras que determina para alguém precisam ser cumpridas primeiramente na sua vida. É você ser muito mais exigente consigo mesma do que com os outros.
É olhar para si e reconhecer que é uma pecadora, pedir perdão ao Senhor pelas falhas e lutar contra a carne naquilo que tens errado. Ser digna é procurar ser uma pessoa melhor para alegrar o coração de Deus e todos aqueles que estão à sua volta. Ser digna não é receber as bênçãos de Deus, mas ser bênção de Deus na vida das pessoas que convivem com você. Segundo o dicionário, a palavra calúnia quer dizer falsa acusação que fere a reputação. Quantas vezes fomos vítimas ou vitimamos a esse respeito? Quantas vezes proferiram palavras que não passaram de mentiras ao nosso respeito ou que passamos para alguém informações que não condiziam com a verdade sobre a determinada pessoa? Aquela história de vender o peixe que você comprou. Como mulheres de Deus, pessoas que têm a obrigação de dar bom testemunho do Evangelho, precisamos ter cuidado com esse tipo de comportamento. Muitas vezes a boa intenção gera confusão, contenda, ciúmes, e isso recai sobre a nossa cabeça. Porque a Bíblia diz que aqueles que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, versículo 19 a 21. A palavra do Senhor diz que devemos afastar de tudo aquilo que gera contenda. Provérbios 17, 14. Muitas vezes somos despreparadas. Não pensamos nas consequências e soltamos alguma verdade, descobrindo que mais tarde o assunto não era bem assim como nos contaram. Quando somos um instrumento de algo desse tipo, somos tão caluniadoras como a pessoa que espalhou a notícia. A mulher de Deus precisa se guardar de tais informações que podem não ser totalmente verídicas. Existe tanta coisa melhor do que falar da vida alheia. Jesus, por exemplo, contar suas obras na vida de outras pessoas que lhe cercam. Esse é um assunto que vale a pena espalhar para os quatro cantos. O pastor da minha igreja adotou uma medida infalível para travar a língua de todas as fofoqueiras de plantão que insistem em espalhar sobre a vida na membresia. Quando vem contar algo para o nosso pastor, ele manda chamar o dono do assunto, coloca a informante frente a frente com a pessoa e esclarece entre os dois a questão. Você pode pensar que isso gera confusão, conflito, não é? Negativo. Quando a informação não é tão verdadeira, a pessoa que espalhou se recusa imediatamente a conversar sobre o assunto em questão, o que faz o meu pastor falar para ela que tudo precisa ser colocado à luz do Senhor. Após ela sofrer esse confronto com a própria língua feroz dela, a pessoa simplesmente toma mais cuidado em sair pela igreja espalhando verdades sobre a vida alheia. Precisamos nos tornar conscientes de que a vida alheia não nos interessa. Não importa o que a irmã fez ou deixou de fazer. Não importa a conduta dos filhos do pastor e nem de ninguém. O que importa é a nossa vida, a nossa santidade junto ao Senhor e o resto deixa que Deus e quem de direito cuidar. Não podemos ser como as pessoas do mundo, por isso, não caluniar, não espalhar assuntos que dizem respeito à vida alheia é um bom exemplo cristão a se dar. Recentemente, eu li um livro que falava que a esposa precisa guardar em confidencialidade tudo aquilo que o marido compartilha com ela. Um presbítero havia traído a esposa e confessou a seu pastor, dizendo que estava arrependido e querendo ajuda para lidar com a situação junto à esposa. Esse pastor contou para sua própria esposa, a pastora, e adivinhe o que ela fez. Ela ligou para a esposa do presbítero e contou para ela. Quando esse presbítero chegou em casa, suas malas estavam na porta e a sua esposa estava muito exaltada, não querendo mais nem vê-lo em sua frente. Olha a confusão que essa pastora aprontou.
Se tivesse guardado o segredo que o marido confidencializou a ela, orado ao Senhor, que se fosse da vontade dele, que Deus a capacitasse para auxiliar a esposa do presbítero no processo de restauração do casamento, nada disso teria acontecido. Ela não mentiu a respeito do ocorrido. Realmente houve a traição, porém há um ditado que diz: quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Será que essa pastora dividiu sobre os pecados do presbítero com a esposa? Como que ela fez isso? Como a reação da mulher foi a pior possível? Com certeza, ela não teve nenhum tato em dizer àquela esposa que seu marido é humano, passivo de erros, que se arrependeu e queria pedir perdão a ela. Uma coisa é quem te traiu contar sobre a sua falha, outra coisa é contarem isso para você. A reação é sempre pior no segundo caso. Seu marido tem um ministério e você é o braço direito. Como confiar em alguém que não guarda um segredo do próprio marido? Muitas mulheres dão a desculpa de comentar a notícia para que juntas elas possam se unir em oração pela pessoa. Isso não passa de mentira. Porque para orar por alguém, não precisamos saber o que se passa. Porque quem faz a obra é Deus e Ele sabe o que é preciso fazer. Queremos sempre tomar a frente e desempenhar o papel do Espírito Santo. A mulher de Deus precisa entender que ela não muda ninguém, não converte ninguém, não consegue fazer nada por ninguém, porque é humana, limitada. Mas se colocamos na mão do Senhor e deixamos que Ele faça o trabalho dele, tudo se resolve mais rapidamente e sem sombra de dúvidas. Não é gerada uma confusão sequer. Sabe aquela frase? Cuida da sua vida? Sim, amada. Precisamos cuidar melhor da nossa vida e deixar a dos outros para que eles mesmos cuidem. Um ponto que queria muito falar a respeito do versículo em 1 Timóteo 3,11 é sobre ser sóbria. Muitas mulheres desconhecem o real significado dessa palavra. A mulher, quando é sóbria, ela tem o dom da temperança, ou seja, tudo é na medida certa. Ela não fala demais, ela não complica as coisas, ela age sempre com naturalidade, com domínio próprio em todas as situações. Ela é simples, não é cheia de mania, de embaraço. E ela não é superficial. Como você reage a diversas situações? Quando seus filhos fazem algo grave, eles podem chegar em você a qualquer momento e contar seus erros? Como você reage? Aos gritos, berro, exigindo as coisas, ou você ouve silenciosamente, respira e age como alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus. Eu já ouvi de jovens a confissão de que preferem tirar suas dúvidas e medos comigo, porque eles têm a liberdade de falar qualquer coisa sem serem criticados por mim. Isso não ocorre só com as pessoas de fora. Meus filhos sentem muita liberdade de falar abertamente comigo sobre qualquer questão. Não existe isso de procurar colegas para saber de alguma coisa. Eles confiam em mim e sabem que ouvirão a verdade. Esse tipo de relacionamento constrói junto deles uma grande confiança. É algo que ficará permanente em todas as suas vidas. Desde pequenos, eles sabem em quem podem confiar. E a mãe deles jamais julgará por algo que eles tiveram coragem de contar. Se houver penalidades, tratamos tudo na calma, na paciência, e eu explico, porque tais penalidades precisam ser aplicadas. Pois eles já aprenderam que suas atitudes sempre vêm acompanhadas com consequências. Só que, infelizmente, eu não adquiri essa sabedoria quando estava casada com meu esposo. Ele não tinha confiança em mim, por isso nosso casamento foi cercado de mentiras, adultério e desconfiança. Se eu tivesse aplicado o mesmo princípio no meu casamento, eu tenho certeza que eu poderia até passar por tais provações, mas eu estaria com a minha família completa e lutando com as armas espirituais para ajudar meu esposo a se libertar do pecado.
Eu fui muito tola em relação ao meu papel de esposa porque eu era uma mulher mundana. Desconhecia totalmente todos esses versículos bíblicos citados e, por agir da maneira do mundo, a minha família está destruída e os meus filhos sem a presença do Pai. Não quero que outras mulheres caiam na armadilha do inimigo, seguindo os pensamentos e comportamentos do mundo, que não trazem nada de bom para as nossas vidas. Pelo contrário, ser um tolo só nos afasta da presença de Deus, mesmo estando dentro da igreja. Agir como os princípios é simplesmente dar as costas para o Senhor, não dando a soberania de nossas vidas para Ele. Por isso, mulher de Deus, tome bastante cuidado com o seu falar e agir. Estude as Escrituras, leia esses versículos sempre e peça a Deus para mostrar onde e em quais momentos você está deixando de aplicá-los à sua vida. Minha irmã, não seja uma mulher do mundo que está na igreja. Seja realmente uma mulher de Deus, digna de receber esse título. Por causa da sua obediência, Deus fará imensamente na sua vida. Pode apostar nisso. As mulheres cristãs cuidam primeiramente da sua família. Quero contar uma história sobre alguém que eu conheço, que por sinal é evangélica e se intitula como serva de Deus. Para não expor a sua identidade, eu vou chamá-la de irmã cuidadosa, ok? Essa irmã é realmente uma pessoa que vive na igreja. Para se ter a ideia, ela consegue ir a 3 cultos no mesmo dia, em igrejas da sua denominação, só que em bairros diferentes. Ela sempre está visitando pessoas que lhe pediram oração, viaja sempre com a membresia da igreja para visitar templos de outras cidades, sai arrecadando roupas e alimentos aos necessitados. Realmente é uma irmã muito atenciosa. Agora me perguntem como essa irmã é em casa. Ela é separada do esposo, mas até pouco tempo atrás cuidava dos netos, filhos de sua menina que mora fora do país. Houveram dias que essas crianças pularam o portão e foram atrás da minha mãe para se alimentarem, porque a irmã cuidadosa saiu para fazer a obra e os deixou sozinhos e com fome. Um detalhe bem pequeno: todos eram menores de idade na época. Tinham menos de 12 anos. Vou abrir um parêntese aqui. Tinha uma que tinha 10, um que tinha 9 e o outro tinha 6. Foram várias vezes que assistimos seus ataques de nervosismo porque o neto estava na porta de casa jogando bola e deixou a lição por fazer. Devido ao seu temperamento explosivo e por sempre estar gritando com as crianças por causa de tudo, os netos ganharam uma certa idade e começaram a fugir de casa. Foram para as ruas. A menina se envolveu com um homem 19 anos mais velho e disse que estava apaixonada. Na época ela tinha 13 anos. Ela queria morar com ele, viver maritalmente com esse homem. Para não ver a sua neta com uma pessoa mais velha e vivendo no concubinato aos 13 anos, a irmã cuidadosa a internou num convento. Sim, convento de freiras, igreja católica, sendo a irmã cuidadosa crente de uma igreja muito tradicional e rígida. Já o menino do meio se envolveu com drogas, foi dependente químico, é dependente químico, tá? Vou abrir um parênteses aqui, porque ele hoje em dia é adulto. Ele atualmente ele está de novo pela 5ª vez numa clínica de reabilitação. Ele se casou, tem um filho, a esposa dele está passando por uma dificuldade financeira tremenda e atualmente ele ainda tem problemas com o vício, tá?
E o filho menorzinho mora com o pai. Foi o único que o pai quis, né? Logo depois que eu escrevi o livro, o pai pegou essa criança com, eu não lembro mais se era 9 anos, 10 anos que ele tinha. E a criança menor hoje já é um rapaz, tá muito bem, né? Continuando. A irmã cuidadosa continua fazendo a obra com a mesma excelência, assim como tantas mulheres que existem em nossas igrejas. Eu contei essa história porque nós também somos tão falhas como a irmã cuidadosa. Talvez não tenhamos nos comportado assim, tão aquém da família, mas com certeza houveram um momento em que nós falhamos em nome da religiosidade, quando na realidade a Bíblia diz que devemos cuidar da nossa família para não negarmos a nossa fé. Realmente a responsabilidade de uma mulher na atualidade são exaustivas e acumulam com o passar dos anos. Sentimos muitas vezes que os nossos ombros estão pesados devido ao excesso de carga, mas Deus não quer isso para nós e nem impõe isso para nossas vidas. Pelo contrário, temos a síndrome da Mulher Maravilha e muitas vezes não sabemos delegar responsabilidades aos filhos. Por exemplo, o que nos faz sentir cansadas. Muitas vezes não confiamos no esposo para que ele nos ajude com algo. Preferimos fazer nós mesmas para que saia tudo perfeito. Não é assim que a banda toca, irmã. Não é assim que devemos ser. Precisamos cuidar melhor da nossa casa e de nossa família, ensinar aos filhos que todos temos responsabilidades e, com isso, delegar tarefas, diminuindo a tensão sobre a sua vida. Ser mãe, esposa, profissional e serva de Deus não é fácil. Eu que o diga, pois sou todas essas coisas e não possuo a ajuda de marido, mas tenho a ajuda dos meus filhos. Nesses 2 anos de na época que eu escrevi o livro, irmãs, fazia 2 anos que eu tinha separado, tá? Hoje, atualmente, nós estamos, acho que 16 de maio, que está sendo gravado isso. Não sei quando será publicado, mas atualmente faz que nós nos separamos 8 anos, tá? Nesses 8, corrigindo, né? Nesses 8 anos de separação, eu e meus filhos podemos estabelecer uma rotina que tem dado certo, não tem me deixado tão estressada e eles estão lidando bem com as suas responsabilidades. Eu vejo que essa foi uma sabedoria que Deus me deu para que eu tivesse tempo e disposição para fazer a sua obra, sem que fosse necessário deixar suas obrigações, principalmente junto aos meus filhos. Quando eu estava junto com meu esposo, eu não tinha essa coerência e fazia tudo sozinha, o que me cansava bastante. Pior, não me deixava nem um pouco disposta a procurar a Deus, ir na igreja ou coisas assim. Eu sempre estava cansada e com isso o diabo entrou na minha casa e fez uma grande arruaça. Para que coisas ruins, tais que aconteceram na vida da irmã cuidadosa e na minha, não aconteçam na sua vida, é necessário buscar na palavra do Senhor o que diz respeito ao nosso cuidado com a família. A Bíblia vai dizer assim, 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida dos seus parentes e especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Quando me deparei a primeira vez com este versículo, pude entender porque as coisas não funcionavam tão harmoniosamente na minha vida. Eu não estava cuidando dos meus filhos como deveria, devido ao excesso de coisas que tinha para fazer. Deixei passar muitas coisas, porque quando entrei na igreja eu só fazia coisas para Deus e deixava tudo nas costas da minha mãe. Eles até reclamaram com a avó que não tinha tempo para conversar com eles ou tirar dúvidas com paciência, calma e tolerância. Mas para conversar comigo tinham que ser rápidos, porque a mãe sempre tinha culto para ir, e meio de mulheres com dificuldades no casamento para responder e ensinamentos bíblicos para fazer no Encorajando Mulheres. Eu estava tendo a mesma conduta da irmã cuidadosa.
E mesmo estando na igreja, fazendo coisas para Deus, o diabo poderia ter armado um laço e destruído a vida dos meus filhos, assim como fez com os netos dela. Eu vejo hoje a família como o meu primeiro ministério. Algo que eu preciso zelar, guardar e manter em ordem se realmente pretendo seguir adiante com o meu trabalho para Deus. Não fico tanto tempo presa aos e-mails, telefonemas e estudos. Agora eu vou mais com calma, vou fazendo aos poucos e conciliando as minhas tarefas domésticas aos trabalhos que possuem encorajando mulheres. Não mais chego em casa e vou para o computador. Aliás, gente, eu não tenho mais computador desde 2014. Aconteceram alguns problemas, eu tive que, enfim, e nunca mais consegui ter outro. Então, por isso que os livros pararam, tá? Primeiramente, pergunto aos meus filhos sobre os deveres de casa, se possuem dúvidas ou precisam da minha ajuda para algo. Depois começo a ver o que eu preciso fazer em casa, a organização e se as tarefas domésticas deles foram cumpridas. Organizo um momento de refeição, coloco-os para tomar banho e somente quando estão quietos, assistindo TV ou brincando na sala, é que eu vou trabalhar no meu ministério espiritual. Existem muitas outras coisas em que quero me aperfeiçoar, para melhorar ainda mais como mãe e dona de casa. Mas também não fico paranoica para conquistar todas as coisas de uma só vez. Eu vou com calma, subindo os degraus devagar, sem pressa, porque com Deus é caminhando que se chega longe. E este é um conselho que eu tenho recebido da parte do Senhor. Procurar em mim as coisas que precisam ser mudadas e trabalhar para que isso aconteça. Mas esse trabalhar é contínuo e ele é diário. Não é correndo, acelerada, que conseguirei tirar os velhos hábitos e inserir os novos. Tudo é com paciência e sobriedade, características que já aprendemos que uma mulher de Deus precisa ter. Quando deixamos casa, marido e filhos para fazer algo, nem que seja para o Senhor, estamos em desacordo com Timóteo, 1 Timóteo 5,8, porque deixamos de cuidar da nossa família e com isso estamos negando a nossa fé. A Bíblia diz que a mulher solteira deve cuidar das coisas do Senhor e as casadas das coisas do marido. 1 Coríntios 7,34. Vemos, através desses princípios, que o Senhor não nos tira da responsabilidade de zelar pelo bem da nossa família, dando-nos a ordem de que devemos deixar tudo para trás e ir cuidar das coisas dele. As mulheres que cometem tais coisas já demonstram que desconhecem verdadeiramente a vontade de Deus para suas vidas. Colocam a desculpa que estão fazendo coisas para Deus como forma de deixar de realizar suas obrigações como esposa-mãe, tendo uma válvula de escape para não ser cobrada futuramente. Devemos entender que, se verdadeiramente queremos demonstrar a nossa fé e amor a Deus, precisamos cuidar das coisas dos nossos maridos, filhos, cuidar do parente que está precisando do nosso auxílio, pois fazendo tais coisas estamos demonstrando a nossa fé em Deus e assim o Senhor estará satisfeito com a sua conduta, com a minha conduta, com a nossa conduta. Não podemos pensar que o Senhor se agrada em nos ver abandonando nossas obrigações para ir a um culto ou fazer algo em nome dele. Será que não é perceptível que, fazendo tal escolha, estamos dando um mau testemunho do Evangelho? Se tivermos parentes descrentes, acham que eles adorarão o mesmo Deus ou o repudiarão? Claro que vão repudiar um Deus que aceita que as mulheres que o servem sejam negligentes com a família. Ao invés disso, devemos mostrar aos nossos familiares como nosso Deus nos faz mulheres melhores, esposas abençoadas e mães exemplares. Esse é o propósito de Deus para nós. E não podemos sair dos seus caminhos, pois então nossas vidas se tornarão um profundo caos. Conselhos do mundo versus conselhos bíblicos. Para encerrar esse capítulo que trata do comportamento, fui inspirada a fazer uma comparação
entre aquilo que o mundo diz em certas situações, que geralmente são a conduta de todas as mulheres, até das que estão dentro da igreja, com aquilo que a Bíblia diz a esse respeito. Essa é uma forma de começar a despertar em nós a curiosidade de procurar através das Escrituras os conselhos que precisamos sobre as diversidades da vida. Seguir a Deus não é apenas ir à igreja, ler a Bíblia e dizer que ama o Senhor. Seguir a Deus é obedecer seus mandamentos, fazer deles a sua lei e diretriz de vida. Quem faz isso entregou totalmente o domínio da sua vida das mãos do Senhor. Isso sim é o verdadeiro viver em Cristo, por Cristo e para Cristo. Amor. Olha o que o mundo diz. Para você amar alguém, primeiramente precisa se amar. A Bíblia vai dizer: ame o próximo como a si mesmo. Mateus 22, 39. O mundo deturpou as escrituras sagradas e fez todos acreditarem que o mandamento de Deus era você se amar primeiro para depois amar o outro. Não é isso que esse princípio bíblico diz. Jesus diz que se devêssemos fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fossem feito conosco. Se desejamos ser amados, aceitos, protegidos e ajudados, é exatamente assim que devemos tratar nossos semelhantes. Existe um versículo em Filipenses 2:3 que nos confirma a verdadeira lição do Evangelho. Não faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo. Se buscarmos satisfazer somente a nós mesmos e depois procurarmos agradar os outros, estamos em desacordo com a Bíblia. Muitas mulheres buscam ter um marido mais carinhoso, paciente, amigo, gentil e não se preocupam em ser assim também, porque se julgam perfeitas ou justificam sua contenciosidade pela maneira que são tratadas por eles. Jesus não disse que é preciso ser amada para depois amar. Pelo contrário, ele me ordenou que amasse o próximo. Quem é seu próximo? São pessoas que mais necessitam da misericórdia. Lucas 10, do versículo 25 a 37. É aquele que te traiu, te humilhou, que pisou em você e te fez chorar durante muito tempo. São essas pessoas, minha irmã, que Deus lhe ordena que você ame. Isso mesmo. Também se aplica aos filhos que são considerados como difíceis. Essas pessoas rebeldes são as que mais precisam de amor, compreensão de alguém que tem Cristo no coração. Se você trata seus filhos com impaciência e desafeto, porque é assim que eles te tratam, isso não mudará em nada a relação de vocês. Pelo contrário, ficará cada vez pior. Mas se cumprir o mandamento bíblico por amor a Deus, ele a honrará, trabalhando o coração dos seus filhos e transformando o caráter deles conforme a vontade do Senhor. É assim que funcionam as coisas para Deus. Falta de perdão. Olha o que o mundo diz. As mulheres não devem aceitar as traições do marido, seus defeitos e falhas. Quando um relacionamento não está satisfeito, o correto é terminar a relação e partir à procura de alguém que se encaixe às suas necessidades. Mulher não tem que obedecer às ordens do marido. Os tempos são outros. Temos autonomia e independência. Não precisamos de nenhum homem para nada. Mas acaso precisem continuar na relação mesmo depois de serem traídas, as mulheres têm total liberdade de procurar um relacionamento fora do casamento também. Afinal, olho por olho, dente por dente. E olha o que a Bíblia vai dizer. Jesus nos ensinou em Mateus 5, do versículo 43 ao 48. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que os odeiam e orai pelos que te maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Por que faz o seu sol? Por que faz que o seu sol se levante sobre maus e bons,
e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amarde o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estais nos céus. Já ouvi pregadores dizendo que o perdão tem limites, ou que devemos perdoar quando temos a certeza que aquela pessoa se arrependeu do seu pecado e não mais fará aquilo conosco novamente. As Escrituras não ensinam isso. Mais uma mentira que o mundo inventou para deturpar a palavra de Deus. Jesus nos ensina em Mateus 21, em Mateus 18, do versículo 21 ao 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: E eu digo a você, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Vemos que o Senhor nos manda perdoar 490 vezes o mesmo pecado que cometem conosco. Portanto, seguir aquilo que o mundo ensina a respeito do perdão não é uma atitude que agrade o coração de Jesus, visto que ele nos perdoa sempre, independente de errarmos todos os dias com ele. O Senhor sempre nos chama de novo para um recomeço. Se ele é o rei e é tão compassivo com os nossos pecados, qual o motivo de não perdoar seu cônjuge, seus filhos e demais pessoas por aquilo que eles cometeram contra você? Eu não posso usar o erro do outro para pecar igual. No dia do julgamento, será que Jesus aceitará a sua justificativa para suas falhas? Pense nisso. Tribunal dos Homens. Mundo. Qualquer ofensa ou prejuízo devemos levar ao tribunal e processar aquele que cometeu essa falta contra nós. Quando somos traídas, precisamos imediatamente procurar um advogado e pedir pensão, divisão de bens, para fazer o traidor pagar pela vergonha que nos fez passar. Jamais concorde com qualquer coisa que ele te proponha. Dificulta ao máximo a questão como forma de se vingar da traição. Bíblia. Concilia-te depressa com seu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue o juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Mateus 5:25. As Escrituras nos aconselham a procurar aquele com quem temos um conflito apressadamente, para conciliarmos, ou seja, entrarmos num acordo amigável e resolver a questão, para que a questão não vá a tribunal dos homens, e isso tem que ser respeitado principalmente quando a questão é o divórcio. Ficar brigando com o marido na justiça por causa de pensão, bens, só para que isso alimente seu ego, não irá trazer a mão poderosa do Senhor para a sua vida. Pelo contrário, quando você confia em homens para resolver suas causas, o Senhor retira os seus anjos e deixa o seu advogado tomar conta de tudo. Muitas mulheres já saíram arrasadas de dentro do tribunal, porque foram discutir essas questões com o coração cheio de ira, vingança e mágoa. Obteram um julgamento totalmente desfavorável e depois ficaram perguntando em orações o porquê de Deus não ter as ajudado. Simples. Se você confia em Deus, não precisa de pessoas intervindo a você. Deixe a questão na mão dele e veja que maravilhoso será. Mesmo sem acusar seu marido, buscar provas para incriminá-lo junto ao juiz, você verá que Deus irá trabalhar nessa causa, porque você buscou conciliar com o seu adversário primeiramente, de forma amigável e em paz, da maneira que uma mulher de Deus deve resolver. Se, contudo, o seu adversário não quiser um acordo e queira ir ao juiz, vá ao tribunal acompanhada do advogado, mas demonstre a Deus que as suas mãos estão limpas, o coração puro e a mente confiante nele, porque o Senhor agirá em seu favor.
Se fizer sua parte, Deus fará a dele. Filhos. Os filhos são sangue do nosso sangue. Em primeiro lugar, devemos amar a Deus, depois os filhos, porque são parte de nós. Bíblia. Eu vejo o inimigo usando vários artifícios para separar um casal da perfeita vontade do Senhor. Uma das coisas que mais vejo são os filhos tomando o lugar do marido na vida da mulher. A palavra de Deus não trata filhos como se fossem parte de nós, e muito menos como se ainda tivéssemos ligado a eles. O corpo da mulher só gera um filho porque ele está protegido por uma placenta. Se não existisse o sistema de defesa imunológico, expulsaria o embrião, porque o trataria como um invasor, um corpo estranho, e o filho seria expelido como fosse um vírus, por exemplo. Portanto, esse pensamento de que filho é parte sua é totalmente errado. Quem realmente é a sua metade é seu marido. Parte de você é seu marido. As escrituras dizem, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Isso está escrito em Gênesis 2:24. Se quando nos unimos ao homem em matrimônio, tornamos uma só carne com ele, então podemos dizer que o marido é a nossa parte, nossa metade, nosso complemento e não os filhos. Porém, muitas mulheres executam a maternidade com tanta dedicação que se esquece de quem verdadeiramente devem dar atenção. Muitos casamentos vivem grandes crises porque a mulher trata melhor os filhos do que o marido. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, portanto precisamos guardá-los, direcioná-los no caminho de Deus, e esse é o mandamento dele a esse respeito. As mulheres precisam ser bem cuidadosas nesse aspecto, ponderar certas atitudes e não colocar a maternidade como barreira que impeça o marido de se tornar íntimo com ela. Devemos ser zelosas em tudo para que o inimigo não venha entrar nas brechas que foram abertas pela nossa falta de atenção. Respeito e vingança. Mundo. Devemos respeitar apenas quem nos respeita. A vingança é um prato que se come frio. Bíblia. Vemos que o mundo ensina que devemos respeitar somente aqueles que nos respeitam, mas a Bíblia diz o seguinte: porque que glória é essa, se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se, fazendo bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo e em nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, puséssemos viver a justiça, e pelas suas feridas fôssemos sarados. Isso está escrito em 1 Pedro 2, do versículo 20 ao 24. O próprio Jesus nos ensina a respeitar quem não nos respeita e não ameaçar como somos injustiçados e entregar essa causa injusta ao Senhor, porque é isso que agrada a Deus. Não há glória, não há mérito algum se erramos e somos penalizados para isso. Mas se fazemos o bem e mesmo assim somos injustiçados, o Senhor é quem vai nos exaltar, nos tirar do lugar de humilhação e nos colocar em um lugar de honra. Há um versículo que também diz que não devemos pagar o mal com o mal, ou seja, praticar a vingança. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, estranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, fazendo que para isso fosse chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Isso está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, do 8 ao 9.
Vemos também vemos através das escrituras que a vingança não pertence a nós, pelo contrário, é nos dado a ordem de sermos estranhamente misericordiosos com as pessoas e não revidar as ofensas com outras ofensas. Agindo da maneira de Deus, seremos abençoados. Agindo da maneira do mundo, continuaremos no lugar de tristeza, dor e solidão, porque no mundo não encontramos o amor de Deus, e sim o ódio de Satanás. Para fazer parte do reino de Deus, é preciso seguir as suas leis, todas elas. E por último, para findar esse capítulo, santidade. O mundo vai dizer: nem Cristo agradou o mundo inteiro, porque eu tenho que ser perfeita e procurar agradar a todos. Olha o que a Bíblia vai dizer. Muitos pregadores da palavra de Deus enfatizam que o Senhor nos entende e, portanto, ele compreende nossa natureza dura, porque sabe que somos humanos e o pecado está em nosso DNA. Geralmente, aquela pessoa que busca somente ouvir o que quer e não o que precisa, não compreende que há necessidade de mudança, porque Deus a aceita da maneira que ela é. E não é bem assim. Deus nos ama independente de nossas obras, de nossas atitudes e de nosso caráter. Deus nos ama tanto que nos escolheu para estar com Ele. Isso independente de qualquer coisa, porque não há explicação para o amor de Deus pela humanidade. Isso está embasado em João 3,16. Porém, o Senhor é santo e o nosso pecado nos afasta dele. Isso está escrito em Isaías 59, versículo 2. As nossas atitudes ruins perante os outros nos afastam daquilo que o Senhor quer realizar em nossas vidas. A nossa mudança de atitude é necessária para que estejamos aptas a viver o reino de Deus. Por isso, Jesus Cristo andou entre os homens para nos ensinar as coisas que aprendeu com o Pai. Está escrito em João 15,15. Dessa forma, nos tornamos aptos a estar com Ele na glória, porque seguimos os seus passos e imitamos o comportamento dele. A palavra do Senhor nos ordena: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses 2, versículo 5. Por essa passagem no livro de Filipenses, vemos que as nossas práticas precisam ser as mesmas de Cristo. É para isso que fomos chamados, para sermos como Ele. Não existe essa de que nunca conseguiremos alcançar essa santidade e achar uma desculpa para não buscar por essa mudança em nosso caráter. Isso é preguiça espiritual e, consequentemente, desagrada ao Senhor. Mas precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo para que possamos ser transformadas, porque pelas nossas forças é simplesmente impossível. Mas com as mãos de Deus sobre nós, tudo é possível. Quando tentamos, por nós mesmas, causar as mudanças necessárias, nos tornamos fracas e cansadas, mas Cristo nos alivia dizendo: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês terão descanso para as suas almas. Isso está escrito em Mateus 11, 28, versículo 28 e 29. Se você quer se tornar uma mulher de Deus, entrega toda sua mundanidade, seu temperamento, suas opiniões ao Senhor e pega aquilo que Ele diz na sua palavra para você. Seja, faça e haja de acordo com aquilo que Cristo diz em seus mandamentos. Esse é o jugo dele, que é suave. Aprendam com ele sobre humildade e mansidão, que ele lhes dará o descanso que tanto procuram. Amém, amadas? E eu aguardo vocês para que nós possamos entrar no terceiro capítulo desse livro. Que Deus abençoe todas vocês.